Olá, maravilhosa, tudo bem com você? Aqui você aprende a fazer a limpeza uterina para resgatar uma vida e uma sexualidade saudáveis com a terapia dos cristais íntimos. E se você quer saber, deixa eu só desvirar aqui. Se você quer saber tudo sobre a limpeza uterina, você vem para a Revolução do Ventre, que vai ser lá que eu vou explicar todos os detalhes de como funciona essa limpeza uterina para vocês. Para quem ainda não me conhece, me chamo Cássia e sou criadora do método de limpeza do ventre Tecendo o Sagrado. E hoje eu tô muito feliz porque eu vou falar sobre um dos pilares essenciais do método Tecendo o Sagrado, que por meio da observação, de muito estudo, de acompanhamento de casos e histórias de mulheres, eu fui trazendo a limpeza também de algumas feridas emocionais. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quem ainda não clicou no vídeo, clica no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações para os vídeos que são liberados praticamente todos os dias. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Tô meio aérea, tá? Mas vai dar tudo certo. Qualquer coisa vocês me avisem, pode ser? Combinado? Então tá bom. O que são as feridas emocionais? Tá? Vamos conversar um pouco sobre isso, por quê? E o como que as feridas emocionais impactam o ventre. É uma dúvida, é algo até contraintuitivo, se você for parar para pensar. Porque parece, né, que as feridas emocionais ficam em nível do peito, em nível de coração, em outros níveis. É como se elas não chegassem até o ventre. Mas aqui tem uma informação muito importante para todas nós mulheres. E eu quero que vocês guardem essa informação. Essa informação é: o útero é o nosso segundo coração. Existem canais sutis como chakras, como canais energéticos que conectam o coração ao útero. O que o meu coração sente e sentiu ficará armazenado no meu útero. Por isso que o útero não é apenas o armazenador, o guardador de memórias. Ele é um baú que guarda emoções. E aí existe uma teoria muito legal, muito interessante, de uma estudiosa que se chama Lise Bourbeau, tá? Que é a teoria das 5 feridas emocionais. Essa teoria das 5 feridas emocionais, ela explica que por trás, a Lise Bourbeau, que por trás de todos os traumas emocionais, das dores emocionais que nós tivemos ao longo da vida, existem 5 feridas principais. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas aqui que é importante você saber. Com o observar do tempo nas alunas, tá? Com o observar em mim mesma, no meu processo de limpeza do ventre, eu percebi que existiam muitas feridas emocionais que adoeceram os ventres femininos, que adoeceu o meu ventre, que adoecem os ventres femininos. E aqui é uma coisa muito importante. Como é que a gente sabe disso? Se você pensar em termos de simbolismo, um dos elementos que simboliza as emoções é a água. É aquilo que dá vida. Olha que interessante, aquilo que dá o começo. A água é o começo da vida. Ou seja, se estamos sentindo, se estamos se emoções, sentimentos passam por nós, é como se nós estivéssemos na vida. Nós estamos na vida porque sentimos, porque estamos num mundo que nos permite ter sensações, emoções. E aí, se você observa o ventre, aqui na altura do ventre, nós temos muito elemento água. Nós temos a bexiga, que é o elemento água. Nós temos o útero, que tem a menstruação, elemento água. Nós temos a lubrificação, glândulas de Bartholin, água. Nós temos o intestino, que se ressecado, causa prisão de ventre. Ou seja, o elemento água no corpo feminino, ele está aqui no ventre. Isso significa que se eu tenho emoções que não ficaram bem resolvidas, se eu tenho feridas emocionais que ficaram pendentes, isso com certeza vai impactar
a saúde do meu útero, a saúde do meu ventre, da minha vagina, das minhas trompas, dos meus ovários, do meu colo do útero, etc, etc. Então, eu recebi, por exemplo, nas caixinhas, algumas mulheres, então eu preciso limpar as energias dos ex-parceiros? Sim, precisa limpar as energias dos ex-parceiros, mas você vai precisar limpar também as feridas emocionais que estão aí nesse útero. E você tem pelo menos 5. E eu vou trazer ainda uma outra ferida que não é falada pela Lise Bourbeau, que com certeza vocês vão entender por que ela faz diferença. Então, tem que limpar a energia de parceiros, tem que limpar as feridas emocionais, tem que limpar padrões de ancestralidade, entende? Então, a questão do divórcio energético é um dos pontos da limpeza uterina. São muitos pilares. E esse pilar que eu trago hoje para vocês é a limpeza das feridas emocionais. Porque, sim, por conta desse elemento água que existe no nosso útero, nós, mulheres, se ficamos com uma ferida emocional mais ativada, aberta, não cicatrizada, isso tende a adoecer certas partes do nosso ventre. Inclusive, eu vou trazer, conforme eu for falando de cada uma para vocês, quais feridas podem, eu vou fazer algumas generalizações para ir mostrando para vocês em quais pontos, quais feridas podem ocasionar certos sintomas e doenças no ventre, para ver se isso fica um pouquinho mais claro para vocês. Combinado? Então tá bom. Seguinte, boa noite. É muito interessante esse tema, tá? E o que acontece com as feridas emocionais, gente? O que a gente geralmente faz com as feridas emocionais? Por exemplo, eu caí e torci o meu pé, quebrei o meu tornozelo. Vamos fazer dessa forma. Quebrei o meu tornozelo. O que eu faço com esse tornozelo que quebrou? Eu vou no hospital, eu vou no médico, eu vou dar um jeito de cuidar desse tornozelo para que eu volte, eu coloco ele em repouso, etc, etc. Feridas emocionais temos um porém. Elas são fisicamente, a princípio, invisíveis. Portanto, muitas vezes nós não damos o mesmo cuidado que deveríamos dar para elas. Nós não cuidamos das feridas emocionais da mesma forma que cuidamos das feridas físicas. Isso significa que muitas das nossas feridas emocionais que tivemos em alguns momentos da vida, nós estamos com ela ainda abertas. Quando eu fico, por exemplo, vamos comparar uma ferida emocional, um trauma de rejeição, por exemplo. Eu me senti rejeitada pela minha mãe. Eu me senti rejeitada pelo meu pai, por exemplo. Vou falar sobre cada uma delas. Segurem aí um pouquinho. Imagina que eu nunca tenha lidado com essa ferida. E eu cresci com esse sentimento de rejeição. Eu cresci com essa sensação de que eu sempre vou ser rejeitada ou com muito medo de ser rejeitada. Isso vai moldando o meu comportamento, vai moldando a forma como eu me coloco no mundo, vai muitas vezes me impedindo de ser quem eu sou. Isso vai moldando toda a forma como eu me exponho e me mostro para a vida. Só que isso me distancia da minha verdade. Quando me distancia da minha verdade, isso vai fazendo com que gere desequilíbrios no meu corpo. Em nível de estresse, em nível de mente, de uma mente que fica todo tempo ativada, de uma mente que fica muito tempo na desconfiança, na luta. E aí, quando você vai fazendo isso a longo prazo, esses padrões distorcidos que a gente chama de padrões doentios, o que os padrões doentios fazem com a gente? Nos adoecem. Então, vamos começar com a primeira ferida, por exemplo. E aí, se a gente não trata, tá? Só terminando essa explicação. Se a gente não trata essas feridas, tá? Como a gente faria com um tornozelo quebrado, a gente acaba estando com elas abertas. Então, sim, o processo de cura física exige que a gente passe pelo emocional, porque existe a conexão coração-útero, existe o elemento água na altura do ventre, ou seja, o que eu sinto afeta diretamente a saúde do meu útero, a saúde da minha vagina, a saúde dos meus ovários, das minhas trompas, o meu ciclo menstrual, a minha libido.
a forma como eu vivo a minha sexualidade. Isso tudo tá profundamente interligado. Nossa, Cássia, que doido, eu nunca ouvi isso antes. Então, essa é a primeira vez. E se você tá aqui, não é por acaso. Se você que tá aqui escutando isso é porque você precisa virar essa chave. É uma chave importantíssima para nós mulheres. Isso faz total diferença, porque você começa a observar as mensagens que o seu ventre, que o seu baixo ventre, os seus genitais, os seus sintomas ginecológicos, a sua libido ou falta de libido estão mostrando para você. Então, você começa a desenvolver uma inteligência acerca daquilo que você está sentindo e dos sintomas que estão aparecendo para você. Certo? Então, vamos começar com a primeira ferida. A primeira ferida emocional é a ferida da rejeição, tá? E a ferida da rejeição, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no YouTube. O que acontece? Ela faz com que a gente... Ela acontece... Essas feridas geralmente acontecem na infância, tá? Existem situações, né, que vivemos nas nossas vidas que fizeram com que a gente se sentisse rejeitada. A ferida da rejeição, ela em geral, mas não quer dizer todos os casos, em geral tem a ver com mãe, tá? Nos sentimos rejeitadas, nos sentimos... E o que é a rejeição? Rejeição, as pessoas confundem muito com a ferida do abandono, mas é diferente. Por quê? Porque a rejeição é eu dizer que eu não quero aquela pessoa, é eu diminuir aquela pessoa, dizendo, nossa, você é muito burra, nossa, você é muito desastrada, nossa, como você é lerda. Coisas que a gente ouviu lá na infância que vão marcando a nossa identidade. E eu me senti rejeitada, não acolhida por quem deveria me acolher. Essa é a ferida da rejeição. Quando eu tenho a ferida da rejeição ativada, muitas vezes eu acabo tendo um sério problema de autoestima. Porque eu sinto que eu não mereço amor, eu sinto que eu não mereço saúde, eu sinto que eu não mereço respeito, porque se lá atrás não me deram esse respeito quando eu mostrei quem eu era, eu vou crescer acreditando que eu não mereço o melhor da vida. Pessoas, mulheres que têm a ferida da rejeição ativada, são geralmente aquelas mulheres que aceitam por muito tempo relações tóxicas, aceitam serem feitas que nem aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, não sei se em outros estados é assim, mas serem feitas de capacho, né? Serem feitas de serem usadas pelas outras pessoas no trabalho, nas amizades. Isso é muito ligado à ferida da rejeição. Já aconteceu isso com vocês? Quem aí se identifica com a ferida da rejeição e sente que muitas vezes, por medo de ser rejeitada, faz coisas que não gosta. Se relaciona sem ter vontade, vai em lugares que não quer, não consegue dizer não. Quem aí se identifica com a ferida da rejeição? Comenta aqui eu no chat. Então, o que acontece? Vou ver se tem muita gente aqui se identificando. Eu já quebrei o pé uma vez e o direito 2 vezes. Foi uma ferida emocional. A ferida da rejeição, assim como nós podemos nos identificar, excelente pergunta antes de eu seguir para as próximas. A gente pode se identificar com mais de uma opção? Com certeza. Com certeza. Pode ser que alguma ferida não faça tanto sentido, outras façam mais. Mas vai observando dentro da sua história como você foi se comportando, como que você foi agindo, como que se você tem esses indícios que eu falei pra você. Você se obriga a fazer coisas que você não quer. Você tem medo de ser rejeitada, então você fala sim quando você quer dizer não. Você se relaciona sem ter vontade, por medo de ser
Aí também tem o medo de ser rejeitada e abandonada, certo? Então vamos indo uma a uma, tá? E essas feridas, gente, o que acontece? O que acontece? Quando a gente segue com essa ferida aberta, além da gente atrair para nossas vidas mais e mais rejeição, nós, com o tempo, adoecemos os nossos ventres. Qual as partes mais comuns de adoecer ginecologicamente com a ferida da rejeição ativada? Pode ser em outros lugares? Claro que pode, mas eu vou fazer algumas observações gerais aqui para vocês, tá? Ferida da rejeição está muito ligada a problemas no útero. No útero, aquelas mulheres que se sobrecarregam, que se sacrificam, que fazem tudo por todo mundo. Aquelas mulheres que que começam a ser mãezonas de todo mundo como uma forma também de não serem rejeitadas, de serem imprescindíveis, de serem extremamente necessárias nas vidas das pessoas, então elas acabam se responsabilizando muito além do que elas precisam, tá? Outra questão da rejeição pode acontecer também problemas nas trompas, obstrução nas trompas, inflamação nas trompas, etc. Por quê? Porque mulheres que foram muito silenciadas. Quando eu tenho medo de ser rejeitada, eu não falo tudo. Se eu não falo tudo, as minhas trompas vão começar a adoecer, tá? Quem aí que se identifica com essa ferida, que tem algum sintoma ginecológico ou no útero ou nas trompas, comenta aqui. Tá? Então, quando eu tenho essa ferida, eu não acredito que eu mereço melhor. E aí eu aceito migalhas. Migalhas de saúde, de relacionamentos, migalhas, migalhas, migalhas. E é essa ferida que faz você se manter, ó, num lugar de infelicidade, porque existe uma crença dentro de você que construiu, eu não mereço melhor. As maravilhosas aqui no Instagram estão falando miomas, miomas, miomas. Exatamente, é exatamente esse tipo de coisa que eu tô falando, tá? Que mais? Segunda ferida. Abandono. Lembra que eu tô fazendo generalizações. Tô tentando falar de forma resumida porque a gente tem 1 hora aqui, então eu preciso ser o mais rápida possível. No entanto, vocês sabem que é possível resolver, limpar essas feridas através da limpeza uterina. Por isso que eu tô falando delas aqui. Porque um dos pilares da limpeza uterina é a limpeza de uma a uma das feridas emocionais. Por isso que temos tantos resultados, temos tantas curas e transformações nas alunas, porque nós vamos nas raízes. E se existem pelo menos 5 feridas emocionais, nós vamos limpando uma a uma com as limpezas uterinas, para que a ferida que esteja sustentando um sintoma e doença, ela acabe se cicatrizando. No momento em que cicatriza a ferida emocional, o sintoma e doença começa a se resolver também. Então, a limpeza uterina é fundamental para que a gente consiga fazer essas limpezas emocionais, porque é ali onde ficam as feridas emocionais armazenadas, tá? Ferida do abandono. A ferida do abandono, ela tá muito ligada ao pai, tá? Ao gênero oposto, mas também muitas mulheres experimentam isso em relação à mãe, tá? O que significa o abandono? É diferente da rejeição? Sim, é diferente da rejeição. Porque, por exemplo, o abandono, ele é uma ferida que está ligada ao fato de você ter sido trocada por algo mais importante. Pais que trabalhavam demais. Se você tinha um irmão ou uma irmã que precisava de muitos cuidados, um irmão especial, um irmão que tinha mais sintomas e doenças, que tinha mais problemas de saúde,
Em geral, aquela criança que não é tão problemática, que ela vai ter que se virar sozinha. Ela adultece antes do tempo, porque ela foi uma criança abandonada. Ah, mas nunca me faltou nada. Mas existiu, pode sim ter existido a ferida do abandono. As feridas são apenas ligadas aos pais. Muitas vezes, ao longo da vida, o que acontece? As repetições das feridas iniciais, as feridas que estavam lá na base. Então, se você percebeu que seus pais tinham coisas mais importantes para fazer do que cuidar de você, você vai com essa ferida aberta para a vida, você não fez as limpezas uterinas para se libertar desse padrão doentio, o que acontece? Você vai vivenciar o sentimento de ser trocada, de se sentir abandonada, de se sentir deixada de lado muitas vezes na vida. Exclusão. A exclusão está muito ligada à ferida do abandono. Então a criança, por exemplo, que se sente abandonada pelos pais, ela vai para a escola, ela vai se sentir excluída. Ela vai para o grupo de amigos e ela vai se sentir sempre deixada de lado. Essa é a ferida do abandono ativada em nós. Quando nós temos esse sentimento de abandono, nós temos uma carência muito grande, muito grande. E nós tendemos a ficar também em relações e situações indignas para não sermos abandonadas. Nós aceitamos coisas muito ruins, coisas muito pesadas, coisas muito difíceis para não sermos abandonadas, porque a dor do abandono é tão grande que eu prefiro ficar num lugar ruim, tá? E o que mais acomete pessoas, mulheres com a ferida do abandono? Olha que interessante. O medo do abandono é tão grande que a pessoa muitas vezes desenvolve sintomas crônicos para receber amor e atenção. Por exemplo, hemorragias, endometrioses, dores crônicas, aquelas doenças mais pesadas, aquelas doenças... Eu sei um pouco pela minha mãe. Minha mãe é uma que tem muito forte a ferida do abandono. Minha mãe tem artrite, dores nas articulações, problemas no ventre também, que não se resolvem. Então, o que acontece? A pessoa que tem medo de ser abandonada, muitas vezes vai desenvolver e vai ficar com doenças muito graves, muito, muito fortes, para constantemente receber atenção de uma forma doentia, que é através do sintoma e doença. Então eu recebo amor, eu recebo carinho, eu recebo cuidados. Então, muitas vezes, eu até falo isso, né? A mulher que tem a ferida do abandono, ela muitas vezes vai escolher ficar com sintoma e doença porque ela tem medo de perder a atenção e o cuidado se ela fica saudável. E isso é uma coisa muito, muito, muito importante de, se você tem a ferida do abandono, você saber. O maior indício dessas feridas se reflete no útero em geral, com miomas? Não. Vou falando os indícios e as feridas em lugares diferentes, tá? Por exemplo, a ferida do abandono traz sintomas diferentes da ferida da rejeição, tá? Que mais? Medo da solidão. Como que resolvemos esses sintomas e essas feridas emocionais? Lembrem que cada corpo é único. Cada corpo vai mostrar as suas feridas de formas diferentes. Mas existe uma forma de você limpar na raiz essas feridas, de você começar o processo de limpeza emocional que está adoecendo o seu ventre. Cássia, como é que eu tenho absoluta certeza de qual foi a ferida que adoeceu, que me gerou tal coisa? Cistos nos ovários, por exemplo. Você só vai saber disso começando as limpezas uterinas, porque aí quando você faz esse processo da limpeza emocional uterina, das feridas emocionais, você começa a ter os insights. Foi por isso.
foi por aquilo. O seu ventre, o seu útero começa a te trazer essa clareza, começa a te trazer essa consciência. Enquanto nós estamos imersas nas feridas, como a maioria de vocês chega aqui, a gente acha que sabe, mas muitas vezes a gente está bem equivocada, porque a gente está com tanta coisa para resolver que a gente não tem certeza. A gente está muito mais num processo mental de tentar montar um quebra-cabeça, e quando a gente fala de limpeza uterina, a gente fala de limpeza emocional, é um processo não racional, gente. Vocês têm que ter essa consciência também, essa noção, que a gente tem que deixar o nosso corpo falar. O nosso corpo, na verdade, está todo o tempo falando com a gente. O nosso útero está falando com a gente. Os nossos ovários, a nossa vagina, os nossos sintomas ginecológicos, a nossa libido. Tudo isso são mensagens. O que acontece com a gente? A gente não sabe interpretar. Ou a gente está muito tentando trabalhar com a lógica da mente. A lógica do corpo é diferente da lógica da mente. Então, para você, muitas vezes algo que já está totalmente resolvido, para o corpo ainda não está. Por exemplo, questões de abuso, tá? E essa ferida, a Lise Bourbeau, que foi essa estudiosa das feridas emocionais, ela não incluiu, tá? Mas sim, quando eu falo de limpeza uterina, eu falo demais da ferida do abuso. Por quê? Porque muitas mulheres, e sempre quando eu faço essa pergunta nos meus stories, a taxa de resposta é mais de 80% de mulheres que já sofreram abusos. E a ferida do abuso, quando ativada, ela prejudica demais a sexualidade da menina e da mulher, tá? Por quê? Porque você vai reviver o trauma do abuso toda vez que você vai ter algum tipo de relação. Por isso que dói, por isso que resseca, por isso que muitas vezes dá candidíase, por isso que muitas vezes dá cistite. Por quê? Porque é como se a sua vagina, o seu canal vaginal, a sua ionis estivessem te protegendo de um abuso. O corpo não entendeu que aquele abuso acabou. O corpo, gente, ele não entende quando o trauma acaba. Para ele, aquilo está sempre sendo revivido. Você tem que avisar o seu corpo que aquela situação traumática, dolorida, acabou. Então, a limpeza uterina é exatamente isso. É você explicando, você fazendo o seu corpo entender que ele não precisa mais se defender das feridas, do trauma. É você descongelar o seu corpo, o seu ventre do trauma. Por isso que o prazer retorna, a libido retorna, a lubrificação retorna, a saúde retorna. Porque você descongela, desbloqueia esse ventre, certo? E as feridas do abuso pode ser apenas sexual? Não necessariamente. Não necessariamente. Existem abusos psicológicos, existem abusos emocionais, tá? Como chantagens, como coação, sabe? Você se sentir obrigada, chantageada, né? Que mais? Existem abusos de muitas formas. Abusos financeiros, abuso de poder no trabalho, por exemplo. Eu já tive casos de alunos que estavam apresentando candidíase crônica. Ó, a ferida do abuso está muito ligada à vagina, canal vaginal, tá? Cistites, candidíases, dor na hora da relação, falta de lubrificação, presta atenção nessas coisas, você que tem esses sintomas. E essa aluna tinha candidíase e repetição, tal. E aí, ela foi começar a limpeza uterina, até que ela teve a compreensão, a tomada de consciência, a virada de chave que ela estava apresentando essa candidíase de repetição por conta de uma chefe abusiva que ela estava tendo. E aí, você entende que somatizou no corpo. Por que somatizou? Porque o ventre, o útero está conectado com as emoções. E dependendo da emoção e da ferida emocional, vai desencadear sintomas e doenças diferentes.
Então, como era uma ferida, ela se sentia abusada, desrespeitada naquela situação, o útero armazenou aquela ferida e somatizou como candidíase, certo? O bullying pode ser um tipo de abuso? Com certeza, é uma forma de abuso. E de humilhação também. A gente vai falar sobre a humilhação mais pra frente, tá? Mas é uma forma de abuso de poder, né? Abuso de autoridade. Existem muitas formas de abuso. É quando você não se sente respeitada. E ela conseguiu limpar essas memórias uterinas, liberar e até que a candidíase se foi. E o mais interessante é que nesse processo todo dela, ela conseguiu inclusive uma troca de emprego. Então, ela conseguiu, ao sair da ferida, atrair uma situação melhor em que ela não perpetuasse aquela situação abusiva. É isso que eu quero que vocês entendam. A ferida, quando ativada, faz você reviver 300 mil vezes as mesmas situações. Não é isso que a gente quer. A gente não quer reviver a rejeição, a gente não quer reviver o abandono, a gente não quer reviver o abuso, a gente não quer reviver nada disso. Quando eu me abro para fazer as limpezas das feridas, das memórias uterinas, eu também estou dizendo, em outras palavras, eu quero uma vida melhor do que a que eu vivi até então. Eu cansei de estar sempre imersa, mergulhada nos mesmos padrões. Eu cansei de estar sempre com os mesmos tipos de situações, os mesmos tipos de sintomas, os mesmos tipos de bloqueios. Eu quero uma vida melhor. Vocês entendem que é um passo muito grande em direção o nosso autocuidado, a nossa autoestima, quando a gente se abre para essas limpezas uterinas, porque a gente diz, bom, essas emoções, todas que estão, essas feridas emocionais que estão abertas, estão atraindo para minha vida coisas que eu não quero. Mas eu tentei não pensar nessas feridas e achei que daria certo. Mas percebi que, mesmo eu fingindo que elas não existem, elas existem. E elas vão vir como um filme repetido na minha vida, de muitas formas. E aí você cansa. Quando você tá cansada, você se abre para as limpezas uterinas. E você libera essas feridas, essas dores, para que você não venha a ter mais esses tipos de sintomas, situações e pessoas. Tá? Vamos lá. Fazendo sentido isso pra você? Sonhando em viver essa limpeza e esse desbloqueio. Minha vida vai ser tão plena. Olha, melhora bastante, experiência própria, tá? E esqueci de falar, lembrem de ficar até o final, quem tá no YouTube e quem tá no Insta, vai lá pro YouTube depois no final dessa live, porque tem depoimento de aluna também, como eu falei pra vocês, alunas que são mulheres comuns, como eu, como vocês, que tinham as mesmas questões, que sentia essa necessidade e a importância de fazer essa limpeza, se jogou, se abriu e mudou um monte de coisas, tá? Então, depois, no final, fiquem até o final para conhecer mais uma aluna, tá? Vamos lá. Segunda não, quarta ferida, porque eu já falei da rejeição, do abandono, do abuso. Quarta ferida, humilhação. Sagrado feminino, exatamente. Tem a ver com essa compreensão de que o útero é muito mais do que um órgão e que o nosso feminino também inclui lidar com as feridas profundas que nós mulheres carregamos ao longo das nossas vidas. Humilhação é uma ferida, inclusive, coletiva do feminino. Quantas mulheres não foram subestimadas por serem mulheres? Quantas mulheres não foram indesejadas por serem mulheres? Inclusive, eu esqueci de falar uma coisa. Muitas vezes, a ferida da rejeição, ela tá ligada
para muitas mulheres, ao fato de que lá no ventre da sua mãe, no útero da sua mãe, quando souberam que era uma menina, muitas vezes essa criança, essa menina se sente rejeitada, porque o desejo dos pais e da família era ter um menino. Eu já ouvi essa história zilhões de vezes, tá? Então, em geral, a ferida da rejeição, por ser mulher, por ter o gênero feminino, está muito presente em todas nós. E aí tem muitas que falam, né? Que tem situações em que chamavam de menino, mesmo sabendo que era menina durante muito tempo, e etc, tá? Então, a rejeição tá muito ligada ao feminino, tá? Humilhação. Humilhação é você ter recebido críticas demais, você ter sido extremamente rechaçada, você ter sido extremamente diminuída quando você errava. Sabe aqueles contextos em que os pais são muito, muito exigentes? Mulheres que têm a ferida da humilhação muito forte são as filhas de mães narcisistas, de pais narcisistas, tá? Por quê? Porque é humilhação atrás de humilhação, é crítica atrás de crítica. E aí a ferida da humilhação vai criando uma proporção que muitas vezes a pessoa, ao qualquer observação que você fale para ela, que mesmo que você não tenha a intenção de humilhar essa pessoa, ela se sente humilhada, porque ela tá com a ferida da humilhação absurdamente ativada, tá? Mulheres com a ferida da humilhação, muitas vezes, se fecham, se contraem, como numa concha, né? Elas se fecham e elas desenvolvem uma aparência de firmeza, dureza, né? De força daqui para fora, né? O que as leva muitas vezes a demonstrarem uma segurança, a demonstrarem uma força. Elas entram muitas vezes no excesso de energia masculina, né? Não, tá tudo bem, eu nem entro em contato com isso, eu finjo que tô por cima. Não, comigo é tudo prático. Essas mulheres vão muitas vezes adoecer os ovários. Cistos nos ovários, ovários policísticos, por quê? Porque os ovários da nossa fisiologia ali, energética no ventre, os ovários é a parte do nosso ventre onde mais há energia yang. Só que yang é energia masculina, tá? Quando a gente tá com as energias equilibradas, a gente usa a energia ovariana para criar, para agir, para ir para a vida, para tomar decisões. E a gente usa os óvulos caminham pelas trompas, comunicamos tudo aquilo que a gente tem vontade, que a gente cria, e a gente, como é que a gente diz? A gente gera no útero, a gente pare as nossas ideias, nutre com os nossos seios, bem simbólico mesmo. Mas a mulher que tá com excesso de energia masculina, ela fica só na energia do criar. Ela não dá tempo. Não tem muita conversa, tá? Ali com ela. Não tem muita amorosidade, não tem muita paciência, não tem muito, entendeu? Ela é muito assim e ela vai sobrecarregar os ovários porque nós temos que usar todos os pontos energéticos do nosso ventre. É isso que faz com que a gente permaneça com os nossos ventres saudáveis. É isso que faz com que a gente tenha uma vida e uma sexualidade saudáveis. Quando a mulher fica nesse fazer compulsivo e ela foi muito humilhada, ela vai tentar de tudo ser a perfeitona. Então, ela vai querer ser a melhor aluna, a melhor profissional, aquilo que ela fizer. Se sobrecarregando, se enrijecendo. Esse enrijecimento são os cistos nos ovários. Nos ovários, tá? Vamos lá. Tive na família em 3 gerações diferentes doenças que somatizaram no útero. Então, o que a Silvana traz aqui pra gente é muito importante. Por quê? Porque, vocês estão entendendo?
Fiz live sobre divórcio energético. É importante limpar as energias dos ex-parceiros? Óbvio que sim, você tem que fazer sua lista. Como vocês me perguntaram aqui, começa a fazer a lista dos ex-parceiros. Agora eu tô explicando para vocês as 5 feridas emocionais que podem ter adoecido esses úteros. Então pode ser, por exemplo, ali no miomas no útero, pode ser que vem nesse histórico dessa família uma ferida de abandono, mulheres que foram abandonadas. Não sei detalhes da história, mas pode ter sido abandonada pelos pais, podem ter se sentido abandonados pelos parceiros, abandonados pela vida. Olha quantas coisas podem ter sido. E isso gera nessas mulheres uma necessidade de tentar ser mãezona de todo mundo, necessidade de fazer tudo por todos, de ser imprescindível, porque elas acreditam que se elas não forem necessárias, elas não podem receber amor. Um medo do abandono muito grande. E aí, eu vou tirar os miomas. Tudo bem, mas você sabe muito bem que se você não resolve o padrão raiz que está por trás desse adoecimento, volta tudo de novo. Tudo de novo. Quantas mulheres já fizeram 2, 3, 4 cirurgias? E aí, esse é o problema que eu falo pra vocês. O problema é que na 4ª cirurgia, na 3ª cirurgia, os médicos já vão querer tirar os órgãos, entendeu? E é essa a questão. Tá somatizando sintomas e doenças e padrões na sua vida é porque tem uma raiz não resolvida. E você tira o órgão, digamos que você tenha tirado o órgão ou que você acha que deva tirar. Tudo bem, vai alojar em outra parte do corpo. E aí você vai tirando as partes. Daqui a pouco resta muito pouco, entendeu? E a questão não é tirar, é entender o que o meu corpo e o meu ventre e os meus sintomas ginecológicos estão me mostrando sobre a minha história. A história da minha família, dos meus relacionamentos amorosos, das emoções e feridas emocionais que eu tive ao longo da minha vida, que estão trazendo os mesmos padrões que eu não aguento mais. Porque a gente começa essa limpeza, gente, porque a gente não aguenta mais, entende? A gente cansa de repetir a mesma história. Eu lembro que antes de ter feito a limpeza no útero, eu sempre tinha o mesmo tipo de relacionamento amoroso. Era sempre o mesmo tipo. Eu já tava até cansada. Eu parecia que eu já ia saber o que ia acontecer. E era exatamente o que acontecia. A coisa fica numa roda que não acaba nunca. E a gente pode, merece ir além. Ah, Cássia, mas eu não tenho mais o útero, eu não tenho mais o ovário, eu fiz esterectomia parcial, eu fiz esterectomia total. Mais ainda você precisa de limpeza uterina, porque eu repito mais uma vez, nenhum órgão é apenas físico. Se você já retirou, você precisa fazer a limpeza energética mesmo assim, porque você tem em nível sutil o seu útero, as suas trompas, os seus ovários ainda. Certo? E, aliás, isso vai potencializar de novo, resgatar esse poder e essa energia desse útero e desse ventre que, a ponto de ter que retirar, estava muito, muito, muito bloqueada e prejudicada, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários antes de ir para a próxima. Realmente tudo isso faz sentido, a Giovana fala. Sempre fui saudável em todo o corpo, exceto no útero. E sempre tive essa montanha russa emocional. Giovana contando o quanto ela percebe na prática. Tem mulheres que não têm essa concepção, não têm essa visão. Mas se você se conecta com o meu conteúdo, se conecta com as minhas aulas, se conecta com tudo que eu trago aqui, você sabe que tem sentido sim. Tem sentido sim. Por quê? Porque, gente, vocês não têm noção. Eu lido com alunas, eu lidei com observação de mulheres
Estou lidando há bastante tempo e cada vez mais para mim fica muito claro a conexão do nosso útero com as nossas emoções, do nosso ventre com as nossas emoções, das energias de ex-parceiros que eu falei na live de ontem, do divórcio, anteontem ou ontem, do divórcio energético, certo? Existem limpezas que são essenciais para a gente resgatar uma vida e uma sexualidade saudáveis. São essenciais. E uma vida e uma sexualidade saudáveis só são possíveis quando eu começo a tirar esse monte de trauma e dor e energia de pessoas que já passaram pelas nossas vidas, que ainda estão atuando no presente e que podem estar nos adoecendo. Tá? Que vocês... Faz muito sentido, a Daniela falou. A Amanda também aqui. Faz muito sentido, preciso dessa limpeza. Boa noite, maravilhosas. Sempre tive problemas e agora piorou. Por que piora? Vamos ter essa consciência. Porque o corpo, ele começa falando baixinho. Você não ouve. Ele fala um pouco mais alto. E ele vai aumentando a intensidade. Deixar o tempo passar, deixar que as coisas se resolvam por si só, é ver a coisa piorar. Porque quanto mais tempo eu vivo sem essa limpeza, sem esse processo, mais experiências eu tenho, mais emoções eu vivo, mais relações eu tenho. E vai cada vez acumulando mais e mais. Então, você precisa entender que esse processo, o quanto antes começar, melhor. Melhor para você, melhor para sua saúde, para o seu ventre, para sua sexualidade. Porque nós já temos aí, né, alguns anos de vida, alguns parceiros que a gente deixou para trás. Ou seja, a gente tem muita coisa lá de trás para resolver. Mas ao longo da minha vida, eu vou sempre ter que estar nesse processo de ir fazendo essas limpezas. Porque eu vivo experiências diferentes, me conecto com pessoas diferentes, muitas vezes troco de parceiro, e isso tem que ser atualizado, liberado desse útero, entendeu? Então tá bom. Problema da pele, acne, tem a ver com o útero. A acne muitas vezes está relacionada com ovários policísticos, tá? Ao mesmo tempo, mulheres que têm cistos nos ovários, que desenvolvem um excesso de energia yang, elas são aquelas perfeccionistas, né? Aquelas que têm uma energia de muita ação, de muita, às vezes até raiva. E essa raiva, essas erupções, essas inflamações, muitas vezes vêm para a pele, tá? E a acne tem a ver com isso. Muitas vezes é raiva reprimida, tá? Tanto é, gente, que quando a gente fala, excesso de energia masculina, mulher com ovário policístico. O que acontece com a mulher com ovário policístico? Começa a crescer pelos, barba no rosto. Ou seja, o corpo tá mostrando, você está masculina demais. Ok? Ó, a Flávia. Como faz a limpeza? Vindo pro evento Revolução do Ventre, que começa na segunda. E você coloca o seu e-mail e já vem pro grupo do Whats. Vai ter sorteio, vai ter aulas exclusivas que não vão ficar liberadas por muito tempo. Vai ter um monte de coisa, tá? Vamos lá. Maria. Eu tenho 55 anos, estou enferma de fundo espiritual. Eu quero fazer um divórcio energético, zerar a minha história. Maravilhoso. E gostaria de fazer com você. Você atende em particular? Todas vocês que querem começar esse processo de limpeza do ventre, venham para a Revolução do Ventre, porque é lá que eu quero ensinar os pilares do método Tecendo Sagrado, os pilares que eu uso, como eu estou falando aqui para vocês, as feridas que serão limpas e trabalhadas, o divórcio energético, os pontos que eu bato nas teclas e ensino vocês
para que vocês comecem esse processo, tá? Então venham pro evento, porque é lá que eu vou explicar para vocês como fazer tudo isso, certo? Tem infecção urinária de repetição desde os 5 anos. Já tomei anos de antibiótico, o que é muito complicado, porque o fígado, né, fica sobrecarregado e nunca resolveu. Agora adulta, desenvolvi endometriose e mioma no útero. Vocês estão entendendo? É isso que eu falo sobre ir piorando. Começa com uma infecção urinária, que por um tempo o remédio resolve, mas vai na raiz? Não vai, não vai. Então vai vindo outras coisas e tudo nessa região. Entendeu? Ok. Vamos lá. Outra ferida emocional. Lembrem de dar inscrição e like. Se inscrevam porque a gente tá com quase 10 mil inscritas no canal do YouTube. Olha que legal, gente. Vai chegar essa semana, hoje ou amanhã. Então, nos ajudem, por favor. Outra ferida emocional que pega muito, 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 muito. Traição. É uma ferida. Ferida da traição. Mulheres que foram traídas pelo parceiro. Mulheres que foram traídas. O que elas começam a apresentar? Alguém aqui já foi traída e começou a adoecer depois da traição? Eu quero que você fale qual foi o sintoma que você começou a apresentar depois de ter sido traída. Porque a ferida da traição, a pessoa às vezes, ela segue em frente, não só por parceiro, amizades, sabe? Outros tipos de traição. O que é traição? Vamos explicar de uma forma bem simples. Alguém que não cumpre a palavra. A pessoa se compromete em fazer certas coisas, agir de certa forma. Ela não cumpre com isso, traição. Tá? Então, nos sentimos traídos por pessoas que não cumprem com os contratos que estabelecem conosco. Então, por exemplo, meu pai prometeu que ia me dar tal coisa lá na infância. Não cumpriu. Sua criança se sentiu traída. O parceiro, mais lá pra frente, na adolescência. Não, eu tô só com você, etc, etc. Traiu? Ferida da traição também. Mas muitas vezes a ferida da traição na vida adulta, com os parceiros, tá? Amizades, etc., é porque nós nos sentimos traídas na origem. Presta atenção na história da sua família. Na minha família, todas as mulheres foram traídas. E assim, era uma coisa unânime. Então, eu já vim com essa ferida da traição muito, muito forte em mim. E o que a ferida da traição me faz? Controladora, me faz ficar armada, me faz ficar desconfiada, enrijecida. Dor na hora da relação, TPMs insuportáveis, enxaquecas na hora da menstruação, candidíase, cistites. Olha só. Então, eu nunca fui traída, mas você vem de uma família onde as mulheres eram traídas como a minha? É bem provável que você precisa fazer na limpeza uterina a limpeza da ferida da traição também. E aí, não adianta você dizer que homem não presta, que você tem dedo podre, etc. Porque não é isso. A gente atrai aquilo que está sintonizando com o que está aberto na gente. Então, se eu tenho essa ferida ativada, aberta, o que eu vou atrair? Se eu sou desconfiada, se eu tenho a ferida da traição ativada em mim, eu vou atrair pessoas que traem. Para confirmar o que eu acredito. A nossa mente, gente,
A nossa tela mental e emocional, ela é uma co-criadora real. Isso neurocientistas falam, entendeu? Por quê? Porque tem energia, reverbera no campo. O que a gente acredita. Então, o que a gente viveu como uma realidade até hoje, muitas vezes é só a resposta das feridas emocionais que eu ainda tenho. Se eu quero uma vida diferente, eu preciso tirar esse monte de porqueira que tá aqui, entendeu? As feridas emocionais, os traumas estão governando a minha vida, as minhas relações e a minha saúde. Vocês estão entendendo o quanto isso é muito sério? Porque isso não é uma vida de verdade, uma vida alegre, com prazer, com alegria, com o melhor da vida, que é o que nós merecemos, que é o que nós queremos. Mas se eu não faço o que precisa ser feito, que é me abrir para esse processo de limpeza, de deixar esse expurgo acontecer, não tem como atrair nada diferente disso, porque a ferida tá vibrando no meu campo. Por isso que eu falei pra vocês que antes de fazer as limpezas uterinas, eu já sabia o que ia acontecer de cor e salteado em cada relacionamento, porque eu tinha as mesmas feridas ativadas. Então eu atraía o mesmo tipo de relacionamento. Quando que tudo mudou? Quando que eu conheci o Leonardo? Quando eu comecei a fazer os divórcios energéticos e as limpezas uterinas. Ok? Essa é a minha história, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês também, tá? A Flávia, muito obrigada por transmitir tanto conhecimento sagrado. Você não faz ideia do quanto está ajudando. Eu fico muito, muito, muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Vamos lá. Nossa, eu estou cheia de feridas abertas. A gente, em geral, nós somos um monte de amontoado de feridas, tá? E aí que tá a questão. Temos consciência disso? Maravilhoso. Como que vamos fazer para não permitir mais que essas feridas nos adoeçam, atrapalhem a nossa vida, as nossas relações, a nossa sexualidade, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança? Limpezas uterinas, graças a Deus que elas existem, entendeu? Por isso que é uma grande bênção a gente fazer tudo isso, porque a gente merece e quer mais, gente. Nós queremos mais. Não queremos? Nossa, estou cheia de feridas, faz muito sentido o que tu traz, Cássia. Agora entendo muitos dos meus processos e doenças. Vocês não têm noção do quanto me alegra saber que essa consciência, esses aprendizados todos que eu tô trazendo aqui para vocês já estão ajudando. Quando começarem as limpezas, como essas alunas que vocês vão ver agora, depois que terminar o vídeo, vocês vão ver as transformações que vão acontecer nas vidas de vocês. É um divisor de águas, é um antes e depois, porque você pega a repetição e reseta. Vocês estão entendendo? E reseta. Ou seja, deu de mais do mesmo. Deu de sofrer pelas mesmas coisas. Né? Então vamos lá. Última ferida emocional, como vocês viram, já falei de 5, tá? Rejeição, abandono, abuso, humilhação e traição, tá? E a 6ª ferida, que é uma ferida bônus, entre aspas, é a ferida da injustiça, tá? A ferida da injustiça, ela está muitas vezes ligada. Qual o nome do canal do YouTube? Deixa eu só falar aqui pra vocês. Cássia Morales, tá? Vai lá no YouTube pra assistir o depoimento da aluna. Eu gostei do que a Nara falou aqui, ó. É maravilhoso ir se descobrindo e se cuidando além da casca. Da casca pra dentro, não da casca pra fora, né? Porque a casca a gente enfeita. Agora dentro é que a verdade pega, né?
Então, e aí, vamos falar da última injustiça? Injustiça. O que acontece? Muito autoritarismo, a sensação de que você não foi tratada com o devido respeito que você merecia. Você se sentiu injustiçada. Sabe aquelas situações clássicas de que o irmão que sempre leva a culpa, aquele que é o bode expiatório da família, aquela que é o que todo mundo pega para Cristo, literalmente, da família? Muitas mulheres trazem a ferida da humilhação quando elas sentem que se descontam as frustrações, os pais, cuidadores, irmãos, descontam as suas próprias frustrações nelas. A ferida da humilhação tá muito, muito, muito ativada, tá? E essa criança, essa menina, essa mulher, tem um comportamento muito parecido com aquela que se sentiu humilhada, tá? Humilhação e injustiça muitas vezes andam juntas, porque teve a ferida da humilhação, teve você isso, você aquilo, mas existe uma sensação muito forte de isso não é justo. Não, isso que fizeram comigo não é justo. Por que comigo isso? Por que eu não recebi tal coisa? Por que não me trataram como eu merecia? E essa mulher, com a ferida da injustiça, ela vai muitas vezes ser a heroína. Aquela que quer salvar o mundo, a que se sobrecarrega, aquela que quer ser a defensora de todos. E é aquela que vai ter muita, muita dificuldade de aceitar ajuda. Porque se eu fui injustiçada e tô com essa ferida muito ativada, eu quero fazer justiça. Eu já tive muito forte essa ferida, tá? Por isso que eu tô falando e sei na prática como é que é isso. E aí eu fico muito agressiva, eu fico muito braba, eu fico muito combativa e acabo somatizando candidíases, acabo somatizando problemas cistos nos ovários, cólicas menstruais surreais, porque eu quero consertar o mundo. Eu não aceito o mundo como ele é, eu vou consertar o mundo. Faz sentido para vocês essas 6 feridas que nós conversamos aqui? Então eu quero que vocês entendam que essas feridas que a gente conversou, isso aqui foi só uma pincelada, a ponta do iceberg de como que funciona as liberações dessas feridas. É para que vocês tenham consciência que elas existem, tá? Então, quais são as feridas? Quero ver se vocês aprenderam. Vamos lá. Ou pelo menos comenta as que você se identifica, tá? Por quê? Você saber dar nome para aquilo que você sente já é um passo para a cura. Quantas vezes você se sente com aquela sensação de injustiça, de traição, de humilhação, de rejeição, você não sabe nem o nome, nem a palavra para dizer aquilo. Eu quero saber se alguma dessas feridas que eu comentei aqui ressoaram com você e com a sua história e com os seus sintomas e doenças ginecológicos. E se explicou algum deles. Se não explicou, fique tranquila, porque a gente ainda vai chegar no processo de você com o seu útero, você com o seu ventre, você com a sua história, e você vai ficar cada vez mais surpresa com o quanto o seu corpo estava tentando te mostrar coisas que você não estava tendo condições de entender. E que a gente está aqui aprendendo como fazer tudo isso. Fichas despencando, não foi nem caindo, é despencando, adorei. Me identifiquei com as 6. Boa. Eu me identifico com várias feridas. Boa.
Todas. Vocês entendem como nós somos pessoas feridas e machucadas? E aí você percebe assim, num contexto de tantas feridas abertas, feridas que são emocionais, então elas a princípio são invisíveis, elas não são como o tornozelo quebrado. Mas elas estão abertas, elas estão sangrando no meu corpo emocional. E como é que não vou adoecer o físico em algum momento se eu estou com essas feridas todas abertas? Como? Como é que o meu útero, como é que o meu ventre, os meus ovários, a minha vagina não vão adoecer em algum momento se eu estou com tantas feridas abertas? Tanta dor, tanto sofrimento, como que ele vai ser saudável se existem feridas invisíveis, emocionais ali? Vocês estão entendendo? Por isso que você tem que entender, não adianta focar só no físico, não adianta só tomar remédio, não adianta só fazer cirurgia, claro que isso é importante, mas é muito mais do que isso. E toda essa explicação que eu trouxe para vocês na aula de hoje é exatamente para vocês terem consciência de que a limpeza uterina é um passo muito profundo na cura de vocês, como mulheres e como pessoas. Porque vocês, a partir do momento em que vocês deixam de ter medo de serem traídas, de serem rejeitadas, de serem abusadas, enfim, que vocês deixam essas feridas, deixam que elas governem vocês não aceitam menos do que vocês merecem. Vocês não aceitam mais migalhas. Vocês começam a ter coragem para fazer o que vocês querem. Quantas alunas, quantas mulheres que fizeram limpezas uterinas que foram ter suas próprias vidas, sabe? Conseguiram ter uma relação muito melhor com o parceiro, que conseguiram ter uma vida muito melhor com elas mesmas, com o próprio corpo, porque elas pararam de vibrar na ferida. E toda dor emocional é uma vibração muito baixa, gente, é muito baixa. Quando você limpa, você eleva. E todo o resto muda, porque você tá num patamar vibracional diferente. Certo? Ó, a Flávia diz assim: eu me identifiquei com todas e agora dá para entender o porquê de tantos problemas na área do ventre. Primeiro passo para a cura é o entendimento. Falta 30 inscritas para 10k no YouTube. Vocês se inscrevam nesse canal, pelo amor de Deus. Realmente nós temos que tirar um tempo para cuidar da nossa energia. Conhecimento e consciência é tudo. Por que é tudo? Porque você leva com você para onde você for. Na correria do dia a dia, a gente deixa muita coisa, passar. E somos nós que acabamos pagando o pato. Perfeita observação. Não é perda de tempo cuidar dos seus sentimentos. Não é perda de tempo cuidar das suas feridas emocionais. Só porque elas são invisíveis, não quer dizer que em algum momento elas não venham a afetar o seu físico, o seu psicológico e a sua vida. Não seja ingênuo a esse ponto. Feridas emocionais são muito reais. E as limpezas uterinas, energéticas e emocionais uterinas estão aqui para nos mostrar isso. Vocês vão ficar surpresas quando começarem esse processo. Tá? Então tá bom, gente. É forte demais pra mim, é bastante forte, é profundo, tá? O conteúdo eu sei que é profundo. Vocês têm muita coisa pra digerir, por isso que a gente vai encerrar, tá? Porque é muita coisa, tá? E eu agradeço imensamente todos vocês que estão aqui. Nós estamos em mais de 60 mulheres aqui, tá? E eu entendo o quanto a gente fica com muita curiosidade, mas a gente tem que ir aos pouquinhos porque é muita coisa, tá?
Eu quero fazer uma coisa pra vocês, eu quero pedir uma coisa. Se tem alguma dúvida, se tem alguma questão que eu não respondi, lá nos meus stories, no Instagram, tá? Eu abri caixinha de perguntas hoje. E amanhã eu vou responder uma por uma, tá? Então, se você tem alguma dúvida que eu não respondi, manda lá que eu vou responder pra você amanhã em vídeo, tá? Vamos de novo. Tem alguma dúvida que eu não respondi? Vai nos meus stories, tem caixinha aberta que eu tenho um acordo com você. Vou responder tudo amanhã, tá? Minha palavra é com vocês. Oi, minhas lindas. Tem muita aluna aqui. Adoro quando as alunas vêm, porque vocês sabem, sempre um processo de aprendizado. Então, todo mundo que ficou com dúvida, manda lá no Insta. Manda no Insta. Porque vou responder. Ok. É um grande prazer estar aqui com vocês e até amanhã. Eu tinha passado por um movimento pessoal muito doloroso, muito doloroso. E depois disso, eu comecei a apresentar Bartolinites, vários quadros de Bartolinite. Elas se repetiam, e ora elas vinham de forma mais sutil, ora elas vinham de maneira mais agressiva, né? E eu fui buscar ajuda médica. E dentro da medicina tradicional, o que é recomendado é a retirada, né? A retirada da glândula. Mas eu não queria isso. Então, eu comecei a buscar uma série de tratamentos alternativos antes de me submeter a uma cirurgia. Fiquei aguardando, fiquei consumindo material, fiquei observando, tentando entender mais ou menos como é que era, né? Porque uma parte minha acha isso uma coisa muito louca, né? E ainda acha. Mas outra parte minha ficava extremamente intrigada com aquilo ali. Aí, chegou o dia da iniciação. Eu fiz, da inscrição para iniciação. Eu fiz a minha inscrição, fui dormir e nessa noite eu já sabia qual era a pedra que ia chegar para mim. Já estava acontecendo. E aí ela chegou, né? Essa daqui. Muitos sonhos. E ela me explicava direitinho o que eu tinha que fazer, como que tinha que fazer, em vários aspectos da vida, não só em relação a Bartolinite. Chegou um dia que eu resolvi refazer o exame. Eu já estava há um tempo sem apresentar o quadro. E aí eu resolvi refazer a ressonância. E o resultado foi incrível. As glândulas, elas estavam totalmente as glândulas, elas estavam perfeitas. Não tinha mais obstrução, né? Então foi descartada a hipótese e a necessidade de se fazer uma cirurgia. Assim, sendo bem sincera, assim, eu não tenho total compreensão de como que funciona essas coisas todas, mas a sensação que eu tenho é que existe uma egrégora guardando tudo isso, existe uma egrégora de cura, orquestrando tudo isso através dos cristais, né, para que a cura chegue pra gente. Olá, meu nome é Marília, eu tenho 46 anos e eu comecei a seguir a Cássia pelo YouTube, pelo Instagram, sempre acompanhando as lives. Eu identifiquei vários problemas que eu tinha na minha vida em relação ao feminino. Eu não aceitava muita coisa em mim, na minha mãe, no meu relacionamento,
A minha vida sexual não começou de uma maneira legal. Na infância eu passei por alguns problemas que me traumatizaram. E então eu decidi fazer o curso com a Cássia das iniciações, né, com a Ione Eggs. Eu respondi um questionário, eu me senti muito especial com isso, porque de acordo com aquele questionário foi enviado uma pedra de cristal para mim em formato de um ovo e no material que eu tinha quase certeza que seria quartzo rosa. E eu precisava entender certas coisas, e o que mais me chamou a atenção foi num sangramento que eu estava enfrentando bem desregulado uns 2 anos. Eu cheguei a sangrar 4 meses seguidos. Eu cheguei a ficar anêmica e eu comecei a entender por que desse sangramento. Eu tive que conversar com o meu útero de uma forma muito amorosa. Eu agradeci por ele ter sido a casa dos meus filhos, o primeiro lar de amor. Eu tive o reconhecimento, né, de que tudo funcionou perfeitamente bem. E então eu falei, olha, nós temos as fases para passar na vida. Eu já fiz a fase da menina, da donzela, da mãe, e agora eu estou entrando na fase da anciã. Em certos momentos é necessário a gente descansar, e você precisa descansar. Então você já cumpriu o seu papel de diversas formas e está tudo bem. Eu estou me cuidando, está tudo bem. Eu preciso que você descanse. No dia seguinte, esse útero descansou, ele parou de sangrar. E então eu conversei com a Cássia sobre isso, contei para ela a forma como aconteceu, e depois que eu comecei todo esse processo de limpeza do ventre, eu passei a me relacionar melhor com a minha mãe. A minha prosperidade com certeza não é a mesma, ela desbloqueou, tá? No meu trabalho, todas as áreas, e meu relacionamento com o meu atual marido também vai muito bem, obrigada. A minha libido tinha caído muito, ela voltou bastante. E eu tô me sentindo cada vez mais limpa, cada vez mais livre, cada vez mais desbloqueada. É só gratidão. Muito bom. Quem tiver a oportunidade, não deixe para depois. Faça.